estimada comunidade de fé aqui reunida, também aqueles que nos acompanham. Nós no canto de entrada cantávamos: vimos te louvar, Senhor do universo, proclamar os feitos, cantando os nossos versos. Do nosso jeito viemos louvar e agradecer a Deus. E de fato muitas coisas bonitas têm acontecido na nossa comunidade. E mesmo em meio a essa pandemia, a vitalidade, ela continua aqui. E como dizia Paulo na segunda leitura, não só por palavras, como ele dizia aos Tessalonicenses, o Evangelho foi anunciado, mas através da ação do Espírito. Não só pela palavra, que nós continuamos a escutar, a aprofundar, a estudar, a mergulhar, mas também o Espírito Santo continua presente, continua vivo, continua mostrando a sua ação aqui no meio de nós. E a liturgia, ela nos mostra um contraste. Ela nos apresenta duas situações diferentes. No Evangelho, Jesus é confrontado, ele percebe que põe uma armadilha para ele, onde perguntam se ele deveria pagar imposto a César ou não, se deve ser pago este imposto ou não. Porque eles estavam sob o domínio do Império Romano. E César, que é o imperador era chamado de César, ele tinha status de Deus. Para o povo romano, o imperador era como um Deus. Tamanho era o seu poder, a sua grandeza e a pompa como eles valorizavam este seu governante, este seu monarca. E o povo de Israel estava debaixo, estava dentro deste Império Romano. Mas não professava a mesma fé através de um acordo que havia entre Herodes, o rei de Israel. Então eles pagavam o imposto a César, mas eles poderiam continuar prestando culto a Deus. Esta era a situação. E aí eles armam uma armadilha para dizer: se Jesus diz que deve ser pago o imposto a César, então os fariseus e os mestres da lei diriam de que ele não é um judeu genuíno, porque ele está pagando imposto, está prestando culto a outro Deus e não ao Deus de Israel. E se ele não pagasse, e se ele orientasse a não pagar o imposto a César, ele seria tratado como um agitador político, como um rebelde, como aquele que quer só causar tumulto, e por isso seria preso como uma liderança contrária a Roma, preso e provavelmente condenado à morte, assim como posteriormente acabou acontecendo. E Jesus entende a maldade. E vejam, é tão sorrateira a forma como eles apresentam, porque enchem de elogios a Jesus, mas para montar-lhe uma armadilha. E Jesus responde esta pergunta com outra pergunta. Jesus não diz nem que sim, nem que não. Ele diz: qual é a figura que aparece? E aí estes que estão de acordo com César, que são os mestres da lei e que se acham os judeus puros, eles apresentam a moeda. Ou seja, eles estavam de acordo com o julgo a César, com este culto a ele, porque eles apresentam esta moeda. E aí Jesus diz: olha, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos dizem que com isso a igreja tem que ficar na igreja e não pode se misturar nas coisas de fora. O que é da reza é aqui e o que é de fora é outra coisa. Ninguém que é católico deve se meter em política. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está indo além. Ele está dizendo de que aquilo que é do projeto de César, do Império Romano, de subjugar os povos, de sugar através do imposto, fazer esta dominação, um reino onde a corrupção era muito forte, onde a dominação acontecia através de altos impostos, que isto
deve ser dado para César. Não é isto que nós devemos acolher. Jesus diz isso. Esta forma de nós nos organizarmos, nós não queremos para nós. Deem isto para César. Mas para Deus, vamos dar o que é de Deus. E aí, caros irmãos e irmãs, vocês já devem ter ouvido ao longo de todo o ano os padres falando do reino de Deus. O que é do reino de Deus, o que é o reino e a sua justiça, que é o que Jesus está anunciando. Pois bem, isto deve ser dado a Deus. O nosso modo de viver de acordo com o reino. E o que é isto? Vivendo a fraternidade, a solidariedade, a justiça e a própria lei. Isto nós devemos dar a Deus. A nossa forma de viver como Ele quer que nós vivamos. Que nós possamos, na nossa vida, deixar de lado e abrir mão do projeto que é de César, que é um projeto de dominação, que é um projeto de, através de altos impostos e de um sistema corrupto, manter quem está no poder e quem está fora, quem está sendo oprimido, sempre à margem de qualquer benefício. Isto nós não queremos. Mas o que nós queremos e o que nós viemos fazer aqui, oferecer a Deus, é o nosso jeito de viver, simples, correto, justo, honesto, solidário, atento à necessidade de cada um. Isto nós buscamos. E é isto que nós temos a chance, neste período eleitoral que estamos vivendo, de no nosso voto manifestar e expressar. Quem são aqueles e escolher quem mais se alinha a este projeto que é do reino de Deus, que não é para alguns poucos, mas é para todos. Isto é do reino, isto é de Deus, aonde todos têm lugar, aonde não alguns dominam e outros são oprimidos. E estes nós devemos escolher. Para isto serve a política. A política deve ser usada para isto, para fazer o bem para as pessoas. É um modo de viver a caridade. E para concluir, lembrar da primeira leitura, onde citam outro grande governante lá do Antigo Testamento, Ciro, rei da Pérsia. E vejam, o profeta Isaías, ele é capaz de dizer a este governante, também um grande monarca, ele diz que ele é instrumento de Deus. Vejam, Ciro não professava a fé do povo de Israel, mas ele estava sendo instrumento para a ação de Deus. Ele estava fazendo um governo que era bom para o próprio povo de Deus. E em nossa vida, não são só aqueles que são católicos que fazem o bem ou que no momento de necessidade nos prestam solidariedade. Quantas e quantas vezes no momento de aperto, Deus agiu em nossa vida através de pessoas que não professam a mesma fé que nós. Talvez no momento de doença, no momento de necessidade, alguém veio ao nosso encontro e nos ajudou, sem perguntar se nós éramos de Deus ou não. Talvez no momento de um acidente, de um infortúnio que aconteceu pelas estradas, alguém nos socorreu, mesmo não professando a mesma fé que nós, e foi também instrumento de Deus para fazer o bem em nossa vida. Deus não age só através de quem é cristão católico, não age só através de nós. Deus age através de todos, todos aqueles que se dispõem a fazer o bem. Que nós possamos reconhecer e nós possamos sempre estar abertos a esta ação de Deus. E também buscar a ser sinal da presença de Deus na vida de outras pessoas. Ele quer agir através de nós, assim como ele agiu através de Ciro, rei da Pérsia, que não professava esta fé, mas foi capaz de fazer o bem através deste grande monarca. E num instante de silêncio recordemos dos momentos de aperto que nós tivemos em nossa vida. Quem nos ajudou? Nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos,
num momento duro, difícil, quem esteve ao nosso lado, quem nos ajudou, quem foi instrumento de Deus na nossa vida para nos ajudar. Reconheçamos esta ação e louvemos a este Deus que age, que atua das mais diferentes formas em nossa vida, em nosso mundo.